É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? O casamento é uma sociedade civil que pode ser constituída como consequência de um encontro amoroso. Não foi sempre assim e não creio que venha a ser forçosamente assim no futuro. Acredito que será crescente o número de casais que vão estabelecer elos amorosos que não se encaminharão na direção da sociedade conjugal. O principal objetivo desses vínculos afetivos será o usufruto dos prazeres do convívio intelectual, afetivo e sexual. O casamento será uma das opções e não mais a meta ansiada por todos e o coroamento do amor. Ao final de tudo, o casamento acontecerá apenas naqueles casos em que as razões de ordem prática e os projetos de vida em comum justificarem o estabelecimento do elo societário. Na medida em que o casamento ganha vida própria, veremos se desfazer o condicionamento que ainda hoje nos governa, segundo o qual o amor parece que pede o casamento, sendo sua consumação a máxima prova de amor entre duas pessoas. O casamento deixou de ser uma necessidade, uma vez que nem todas as pessoas desejam ter filhos e a tradicional divisão de trabalhos entre os sexos desapareceu. Hoje, podemos compreender que nem todos os encontros amorosos contêm os ingredientes necessários para uma vida em comum de natureza societária que seja gratificante e próspera. Apenas como exemplo, pessoas previamente casadas e com filhos ainda pequenos podem preferir namorar e não coabitar com seus novos amados, uma vez que o convívio dos filhos dos primeiros casamentos pode ser importante gerador de tensões que podem ser evitadas. Os avanços tecnológicos e o progresso da ciência nos têm permitido compreender que o amor e casamento não são a mesma coisa. O casamento deixa de ser necessário e deixa de ser a meta de vida de muitos homens e mesmo de muitas mulheres, historicamente mais voltadas para o matrimônio. O próprio amor está vivendo um período de mudanças fundamentais, uma vez que estamos assistindo o fim do amor romântico, aquele que anseia pela fusão de duas metades que deverão se completar. O anseio amoroso que está nascendo parte dos princípios de que somos unidades que apenas queremos nos aproximar e curtir uma a outra criatura com a qual tenhamos afinidades intelectuais e físicas. Dentro desta nova visão do amor, é claro que o casamento se torna uma das opções e não a finalidade inexorável de todo o relacionamento amoroso. Professora Luciane, o que vem na verdade a ser um coach? O coach, o termo coach, ele surgiu na era medieval. Surgiu lá com os cocheiros que conduziam carruagens, que levavam a pessoa de um destino a outro e também eram conhecidos como treinadores dos cavalos. Eles treinavam esses cavalos para puxar os coaches. E o coach nada mais é do que um condutor. Ele conduz a pessoa a sair do estado atual que ela se encontra para chegar ao estado desejado através dessa ferramenta maravilhosa. Bem, e
As áreas de atuação, vamos expor um pouquinho para eles. Olha, o coach, hoje em dia, né, são várias áreas, é muito amplo. Existem coach em todos os segmentos, né? Eu vou falar um pouquinho da área que eu atuo, que eu tenho mais conhecimento. Eu atuo na área do coach de vida, também conhecido como Life Coach. E o coach de vida, ele trabalha todos os pilares da vida das pessoas, né? Ele faz uma avaliação da tua vida naquele exato momento, na primeira sessão, porque o atendimento ele é individual, é composto por 8 sessões o Life Coach, e na primeira sessão a gente faz essa avaliação, o levantamento de como se encontra a vida da pessoa. E aí são 12 áreas que são avaliadas, né, entre saúde, lazer, vida amorosa, vida profissional, espiritualidade, propósito de vida, realização, a tua paz interior também é avaliado, em que estado tu te encontra, e é muito bacana. E através desta roda da vida, a pessoa consegue se enxergar melhor, perceber como que ela está naquele momento. Então o coach de vida, ele vai desenvolver habilidades nas pessoas, vai trabalhar os potenciais para que ela consiga ter uma vida mais equilibrada, uma vida de melhor qualidade, vai saber lidar melhor com seu equilíbrio emocional. O foco, né, em muitas situações, que eu vejo que as pessoas muitas vezes elas chegam na sessão com um problema. Eu vim fazer coach porque eu tenho um problema na área amorosa ou na área profissional e ela quer uma solução. Aí quando a gente chega lá e a gente começa a fazer esse trabalho, às vezes nem sempre o que mais incomoda a pessoa não é exatamente aquele problema, mas às vezes um problema em outra área que está afetando aquela. E isso é identificado através da roda da vida. Vamos assim, mais comumente falando, seria uma avaliação sintetizando detalhe por detalhe, e aí você chega aos conhecimentos interiores que essa pessoa possui, eles distorcidos ou não. Quer dizer, aí você chega a essa conclusão, é por aí? Exatamente. Me fez bem claro? Sim, e a pessoa muitas vezes ela chega lá sem entender que tudo que os problemas que ela tem, as crenças, são as vivências dela do meio externo que fizeram com que ela se comporte dessa maneira, ela pense dessa maneira. Então o que acontece? Às vezes as pessoas chegam com um problema que ele não é tão grande como ele está refletindo na vida daquela pessoa. Então quando a gente começa a questionar, né, questionar o problema, ver aonde que está o foco, se o foco está no problema, é lógico que ele vai expandir, porque tudo que a gente foca expande. Então, quando eu tenho um problema e eu foco no problema, eu não consigo enxergar a solução. Mas quando eu tenho um problema e a gente para tudo e diz, bom, o problema existe, quais são as possibilidades para resolver este problema? Eu mudo o foco da pessoa, do problema para a solução. Bom, mas veja assim, os grandes filósofos, os grandes gurus da história dizem que a gente é produto do meio. Esses conceitos errôneos que a pessoa traz no seu âmago, isso na verdade isso foi criado. Pode ter sido pelo meio ambiente que convive, com pessoas que convivem, enfim, é por aí? É por aí. Porque o que acontece? Nós nascemos, quando a gente nasce, a gente costuma dizer que a gente é só amor, né? Sim. Então, tudo que a criança vai aprendendo, o seu primeiro contato com o mundo está ali nos 5 sentidos, né? Quando ele vai, através dos 5 sentidos, tendo contato com o mundo. Após essa fase inicial, vai sendo pelo convívio com a família. Pai, mãe, se são pessoas positivas, se são pessoas negativas. Depois amplia, vai para o círculo ali de vizinhos, parentes, chega na escola. Através da escola, tudo que ela está convivendo, as experiências, as vivências, está formando as suas crenças. Então, nós somos, sim, reflexos do meio. E até a pessoa entender que, às vezes, o meio que ela estava inserido não era um meio tão positivo, e ela tem essas crenças por isso, e ela para, e ela sabe, descobre que ela pode reprogramar essas crenças limitantes e ter uma vida mais positiva, ela se encanta com isso. Então, dentro do coach, a gente também trabalha essa questão de mentalidade. Bem, eu que gosto muito de escrever alguma coisa e até mesmo falo muito seguidamente nesse programa aqui sobre amor, pensamentos acelerados, enfim, né? Me diga para mim, obviamente para eles também,
como é que é dissolvido aquela coisa, aquele romantismo que inicia no casamento? O namorado tem aquele romantismo, aquela atenção, e já lá pro início esse cristal vai sendo lascado aos pouquinhos e esse romantismo vai sendo quebrado, e muitas das vezes até a pessoa acaba revelando no decorrer do tempo que ela não era aquela pessoa que a sua parceira pensava, ela não é aquele príncipe que ela pensava. Isso ocorre muito, né? Sim. Boa colocação, Alencar. Veja só, nós somos movidos pela conquista. A gente quer sempre conquistar algo, tanto que quando a gente realiza um sonho, a gente logo estabelece outro, né? O ser humano é movido a realizações. Então a conquista lá no início do relacionamento, que tu te encanta, que tu gosta de alguém, tu quer conquistar. Então tu mostra a tua melhor versão, o teu melhor lado, e aí tu conquista. E aí depois, quando vem ali o casamento, vem a vida, o dia a dia, as dificuldades, né, que tu teria que ser unido com aquela pessoa para sentar, resolver junto, sempre com carinho, com respeito, porque quando tu vai para o casamento, tu já sabe que vão ter os momentos bons e as dificuldades. Só o que acontece? As pessoas caem num piloto automático. Elas chegam cansadas do serviço, muitas vezes não dão atenção para aquela pessoa que está ali, né, às vezes esperando, ou também chegou cansado do seu serviço, e acaba levando aquele estresse do dia a dia para o relacionamento. E aí acaba desgastando o relacionamento, né? Que é bastante comum, né? Sim, é bem comum hoje em dia, e as pessoas não têm essa preocupação, tanto que no coach, quando a gente avalia ali a vida amorosa, que eu levanto questões como: qual foi a última vez que tu fez um jantar especial para o teu marido? Qual foi a última vez que o teu esposo te convidou para sair, vocês os dois, para curtir um momento junto? Nossa, tem pessoas que dizem: Lu, eu nem lembro, faz muito tempo. Então isso vai caindo em desuso depois da conquista. Agora, é possível reverter um quadro desses depois de chegar a uma situação onde o romantismo foi embora? Muitas das vezes a fala mais alta, eu sempre costumo dizer que em um ambiente onde alguém está falando alto não é um lar, é uma casa, né? Porque, então isso tudo foi rompido. O romantismo, por exemplo, às vezes o noivo, aquele príncipe encantado, na largada, ele já 10, 15 dias, ele já não bate para entrar no banheiro, e a esposa está lá no banheiro, e aí entra naquela zona de conforto. É possível desmanchar isso aí? Eu costumo sempre dizer assim que no relacionamento a privacidade deve ser mantida. A questão da mulher, quando vai ao banheiro, fecha a porta, o homem também. Até no próprio quarto. Sim, sim, eu acho que tem coisas que tu pode preservar, que são coisas íntimas tuas, né? Até para não perder o encanto. Isso. Né? Que o encanto deve ser mantido no casamento. Eu sempre digo assim para as pessoas que fazem a sessão de coach, quando surgem lá as primeiras diferenças de pensamento, até a maneira com que tu vai expor o teu ponto de vista, tu pode sim dizer o que tu quiseres, desde que tu saiba as palavras para falar. Isso é importante. Né? Então tu pode, a gente geralmente costuma dizer que sai atropelando, né? O que eu penso eu já saio falando e quero defender o meu ponto de vista, e o outro tem que considerar que o meu ponto de vista é o certo. Só que no relacionamento, cada pessoa vem com as suas vivências diferentes, de um meio externo diferente. Então juntam duas pessoas ali, tu pensa de uma forma, o outro de outra, tem que sentar e debater. Diante de uma decisão, qual é a melhor? Analisar os dois pontos de vista com sabedoria. Evitar discussão, palavrão de baixo escalão, né, que às vezes acontece muito, de um xingar o outro. Isso acaba entrando na rotina, e depois que vira na rotina, passar por uma agressão, por um empurrão, é muito fácil. Então preservar essas questões de tratar bem a pessoa que tu ama, porque o mais importante está na tua casa. Então quando tu sai para o teu profissional, tu atende clientes que tu nunca viu de uma maneira educada, tu é simpático, tu é amoroso com pessoas estranhas. Mas e por que com a tua família, as pessoas que tu dá a tua vida para defender o teu lar, que são os teus filhos, teu esposo ou tua esposa, tu vai tratar de qualquer jeito. E aos estranhos tu trata muito bem. Então são parâmetros que a gente para pensar. Mas eu acredito, professora, que esse trabalho de coach, que não tem nada a ver com psicologia, diga-se de passagem, né? Ele consegue transformar um quadro. Sim. Você já tem transformado alguns quadros na área sentimental amorosa? Sim, com certeza. Eu costumo dizer assim, o coach, ele não é um atendimento psicológico, ele não é mentoria, ele é uma ferramenta que desenvolve as tuas habilidades
e os teus talentos, para que tu tenha uma vida com melhor qualidade, para que tu te torne uma pessoa melhor, né? Então, esse é o objetivo do coach. E o que acontece? Eu já tive, sim, vários resultados positivos. Por exemplo, né, porque o coach ele também é um processo sigiloso. As sessões, o que a gente conversa, o que a gente trabalha, é sigiloso. Mas eu posso te dizer assim, ó, de um atendimento que me chocou muito, de uma pessoa de uma idade já tinha passado por todas as suas experiências, as suas vivências, teve uma vida sozinha, pelas suas crenças acabou ficando sozinha, e quando ela chegou no processo, ela chegou por uma indicação de uma outra pessoa que tinha feito o atendimento e indicou para ela. E quando eu perguntei para ela, o estado atual, como tu te encontra neste momento, como está a tua vida, ela disse para mim, eu me considero morta. Isso me chocou muito, como que uma pessoa bonita, uma pessoa nova ainda, poderia dizer isso? E ela disse que a vida não tinha graça, que ela não tinha motivos para sair da cama, ela acordava e ficava até mais tarde na cama. Ela não tinha um propósito de vida, ela não tinha uma motivação. E ela foi para o coach muito desanimada, né? Chegando lá, a gente começou a usar essas ferramentas, o autoquestionamento, tentar resignificar crenças limitantes, tentar descobrir em qual momento da vida dela que gerou esse bloqueio, que gerou essa crença nela, né? Foi muito interessante que a gente descobriu que isso tinha sido lá na infância, quando ela tinha em torno de 5, 6 aninhos. Ela gravou algo onde ela se inferiorizou naquele momento e se anulou por toda a vida. Quando a gente terminou o processo de coach, isso foi descoberto na metade do processo. Quando a gente terminou, essa pessoa se sentia super bem, saiu dali cheia de planos, fazendo várias atividades que ela desejava, mas nunca tinha forças para fazer. Ela se tornou uma pessoa comunicativa, simpática, tendo uma vida com melhor qualidade, que é o objetivo do coach. A coach Luciane Hulguin, falando conosco sobre a área que ela é altamente especializada, que hoje é uma ferramenta extremamente inovadora que vai aí tanto no sentido profissional como pessoal, modificando as vidas das pessoas, obviamente, para melhor, em todas as áreas. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que preceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta.
Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da AC Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735.
coach Luciane Huguin, ela que é uma profissional na área, tem certificação pela Line Coach, pode ser? Line Coach. Tá. O que é a Line Coach? A Line Coach é a empresa pela qual eu fiz a minha qualificação, né, na área do Life Coach, Self Coach, Palestrante Coach. Agora eu estou concluindo mais 3 cursos pela Line. E a Line, o nosso certificado vem com esse selo internacional, que na verdade é uma aliança feita entre 11 países para divulgar o trabalho dos coaches e treinadores corporativos pelo mundo inteiro, expandindo a ciência do coach, levando para as pessoas essa ferramenta maravilhosa. E entre esses países aí a gente tem França, Estados Unidos, Portugal, onde a gente pode viajar, sair daqui, viajar e fazer um trabalho lá, sendo reconhecido como profissional dentro desses países. Mas na verdade, inclusive, um blog da Line Coach andou divulgando um trabalho seu. Gostaria que você foi citada como uma profissional de ponta. Isso para nós pelotenses, e eu costumo mostrar às pessoas pelotenses que se destacam nas suas áreas, não só aqui, um reconhecimento desses para nós tem assim bastante significado. Você não teve no momento, parece que estava em outra atividade, não conseguiu ir lá, mas... Isso, a gente fez a entrevista online, eu não consegui viajar para lá no momento, porque eu estava trabalhando também como professora, né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite para dar essa entrevista para o blog da Line Coaching, onde citava, né, professora pelotense vira coach de sucesso. E essa matéria ficou lá no blog, divulgando todo o meu trabalho. E também, para mim, foi um reconhecimento muito grande, né? Porque eu tinha pouco tempo atuando como coach na cidade e consegui ter uma agenda bem cheia. E isso chamou muito a atenção deles. Então, a gente fez essa entrevista para motivar os alunos da Line que fazem o curso, que fazem as formações através do Impulsão Profissional, a seguir nessa carreira que é uma carreira muito ampla, né? Tu pode atuar como coach em todas as áreas, aquela que tu te identifica mais. É bom chamarmos a atenção de um detalhe importante no que diz respeito a coach, porque, na verdade, existem muitas pessoas se intitulando e se tendo como coach sem formação nenhuma, sem uma especificação que a qualifique para essa atividade. Então, sempre procurar saber um pouquinho da profissional, em que área que atua, aonde atuou, se palestrou, aonde, sobre o assunto. Eu posso dizer que a coach que eu estou conversando, ela é estabelecida aqui em Pelotas com consultório, depois nós vamos no final colocar para vocês, inclusive a legenda embaixo da tela. Você também é professora, né? Sim, atuo como professora também. A didática não tem problema, a professora... O bom é que eu posso desenvolver algumas ferramentas do coach com os meus alunos, né? Para ajudá-los a ter um resultado melhor. Eu sou professora, pedagoga, ainda atuo, né, na área. E baseado em todo esse conhecimento de sala de aula também eu aprendi muito com as crianças. E hoje eu atendo em sessões de coach, eu montei um projeto que é o Kids Coach para crianças, onde a gente trabalha todos aqueles pilares que são de extrema importância nessa formação, né? Nesse começo aí que eles estão... formando as crenças deles, né? Então o coach trabalha muito o equilíbrio emocional da criança, a inteligência emocional, muitas vezes voltado, eu foco muito na questão da agressão, que às vezes até na escola responder, né, de forma agressiva para um colega se ele está usando a inteligência emocional ou não. A gente trabalha o empoderamento também, eu uso ali a questão do super-herói para trabalhar essa questão da nossa força interior, que ele consegue sim, que ele pode sim, né, quando for para o bem, tem uma força muito grande. E trabalho também em questão de regrinhas. Os pais é que ficam muito contentes aí com o resultado em casa, né? As regras fazem parte para que a gente tenha melhor convívio com todos, né? Existem regras na sociedade, então desde pequenininho desenvolver isso, desenvolver o respeito aos familiares, aos mais velhos, aos professores, eu acho fundamental na formação do ser humano. Luciane, permita chamá-la assim, vamos entrar um pouquinho na área empresarial. Eu sei que no momento você tem palestrado mais nesse sentido do que propriamente atuando, mas é uma área muito importante onde o empresário consegue reger a sua organização bem
mais capacitado no que tange a lidar com pessoas, é por aí? É por aí. Eu costumo dizer que o maior patrimônio de uma empresa, né, são as pessoas, né? E a gente acaba vendo hoje em dia que o foco às vezes não está tanto aí, até mesmo pelo investimento, que não é feito seguidamente o investimento nessa área. E é de fundamental importância, porque todo o resultado de uma empresa vem da gestão de pessoas. Então, se tu tiveres profissionais mais bem capacitados para saber lidar com as emoções do cliente, contornar objeções, agregar produtos na hora da venda, tu vai com certeza alavancar as vendas e ter um resultado melhor. Mas, na verdade, é uma ferramenta que ainda está chegando devagar, os empresários ainda não atentaram muito, haja vista que nós, aqui em Pelotas, como de resto no estado, em todo o Brasil, você observa que tanto no atendimento de produtos ou serviços, a gente é muito mal atendida, né, Luciana? É verdade, essa questão é importante, né? Em qualquer lugar que a gente chegar, tanto aqui em Pelotas ou fora da nossa cidade, a gente vê que às vezes o atendimento é bem precário. Isso não é culpa dos profissionais que estão ali, porque muitas vezes eles foram contratados e não receberam o devido treinamento que a empresa deveria dar, para que ele se tornasse ali um profissional de ponta. Então ele vem já com as crenças limitantes dele, muitas vezes o vendedor chega ali, metade do dia não vendeu, já fica com aquele pensamento, eu não vendi nada, não vou vender nada. Enquanto que se a gente trabalhar essa questão, ele já começa o dia com uma mentalidade positiva. Ele vai trabalhar metas, a gente usa o método SMART, né? A gente trabalha o porquê cada pessoa está ali cumprindo a sua carga horária, fazendo aquele trabalho, o que ela busca. Acima de tudo, na frente de tudo isso estão os seus sonhos. Então eu não estou ali para agradar exclusivamente o patrão, digamos assim, e sim para ir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, e eu preciso do meu trabalho para chegar lá. Então se eu trabalhar com um potencial naquilo que eu faço, bem desenvolvido, com certeza eu vou realizar mais os meus sonhos e trazer mais benefícios e vantagens para a empresa. Coach Luciane Huguin vai continuar conosco e o programa também vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Doutora Frânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só
não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Coach Luciane Huguin, com qualificação internacional, atuando aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, qualquer lugar que ela precise, ela está à disposição não só para fazer a sua atuação, aí nesse caso como palestrante, mas o atendimento aqui em Pelotas e para a região sul é feito no seu escritório aqui na cidade de Pelotas, que ainda neste programa nós vamos focalizar para vocês. Luciane, as ferramentas usadas. As ferramentas do coach, né? Pois a gente falou várias vezes essa palavra, vamos explicar um pouquinho o que seriam essas ferramentas do coach. A primeira, né, que eu uso na primeira sessão é a roda da vida, aquela que a gente explicou como que funciona, que faz a avaliação do estado atual. Depois a gente usa muito no coach a ferramenta chamada perguntas poderosas, que são as perguntas que fazem com que a pessoa encontre as respostas dentro dela, pense situações que ela nunca tinha parado para pensar. Então eu costumo dizer assim, eu ajudo as pessoas a encontrarem as respostas que estão dentro delas através desta ferramenta. Uma outra ferramenta que eu gosto muito também, eu faço canvas das emoções, principalmente com os adolescentes, porque a gente também tem o Teen Coaching, né, para os adolescentes, que é bem bacana. A gente trabalha a questão das emoções, muitas vezes se identifica alguma situação de risco, né, através desse processo. Aí tem o acompanhamento dos pais também, que a gente, principalmente o infantil, o atendimento ele é feito todo dentro de uma ferramenta online, onde é feito o resumo de cada sessão. E todas aquelas tarefas envolvidas com a criança, o pai tem a oportunidade e a mãe de acompanhar, porque eles participam dentro desse aplicativo também. Então tudo que é feito ali, o desabafo, o trabalho das emoções, a percepção que se tem, os pais vão ficar a par dentro desse processo. Outra ferramenta também que eu gosto muito é o SWOT pessoal, que identifica os nossos pontos fortes,
os nossos pontos fracos, que muitas vezes as pessoas não querem falar das suas fraquezas, mas é necessário para que a gente consiga resignificar, para que a gente consiga trabalhar aquilo que nos incomoda. E dentro dessa ferramenta a gente identifica tanto os pontos fortes como os fracos, as oportunidades e as ameaças, né? Porque muitas vezes também tem oportunidades que chegam e a gente não está preparado. Até eu costumo brincar, eu digo que não existe sorte, né? Existe sim tu estar preparado para quando a oportunidade bater na tua porta. E essa preparação vem do nosso crescimento pessoal, a busca constante, o autoconhecimento, o self-coach, que é conhecer o nosso interior e o que a gente representa para o mundo, né? O que a gente passa através daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sente, como a gente se vê, né? Fazendo parte aí dessa sociedade. Luciane, você me despertou uma colocação, eu vou aproveitar, você que é especializada e catedrática na área. Por que os casais têm tanta dificuldade falam de tudo, falam de investimentos, de filhos, disso, daquilo, e quando entram nas suas mazelas, em todas as áreas, eles silenciam. Principalmente nas mazelas sexuais, vamos ser bem objetivos. Sim, eu acho que é um dos motivos da maior destruição dos casais, pelo menos o que eu tenho lido a respeito. Sim. Nesse sentido. Por que será? Eu vejo muito isso também, a gente aborda essa questão ali quando a gente faz a avaliação da roda da vida, a gente aborda um pouquinho ali a vida sexual, como se encontra, né, no casamento. E a gente percebe que às vezes não tem essa liberdade entre os casais para conversarem mais sobre isso. Principalmente o homem, às vezes ele é mais fechado, né? Então, essa questão de poder sentar os dois, conversar, se não tá legal, o que pode fazer para ficar mais fortalecido, investir em momentos românticos, investir na sensualidade, a mulher principalmente, que tem lá o seu charme, né? Que pode sim investir aí e realizar, né, uma vida sexual plena, tem que ter essa abertura entre o casal, e isso não existe. Então, às vezes o marido se descontenta e acaba procurando na rua o que às vezes não tem em casa, mas nunca sentou e conversou com a esposa, olha, eu acho que a nossa vida não tá legal, nesse parâmetro a gente podia mudar, podia fazer diferente, a gente podia sair, podia criar situações, né? E não, então é mais fácil às vezes desistir de algo do que consertar. Por isso que existe muitos casamentos sendo desfeitos e pessoas tentando novos relacionamentos. Em vez de investir e resgatar aquele relacionamento, não, é mais fácil às vezes deixar e partir para um outro, né? E aí depois muitas vezes vem o arrependimento. Você acredita que os estudiosos dizem que sim? Eu quero saber de você. Você acredita que uma pessoa que no casamento, já que estamos falando, que é infiel, ela vai ser infiel com as outras pessoas e com a outra, ou com outro, no sequencial? Ou há como, por exemplo, mudar essa anomalia do ponto de vista mental de uma pessoa? Eu acredito que a gente sempre pode crescer e evoluir como ser humano em todas as áreas, né? Eu acredito que essa questão da infidelidade o primeiro ponto é saber o porquê dessa busca, porque a traição tu tem uma pessoa, mas tu não está satisfeito com aquela, e tu vai buscando em outras pessoas algo que te falta. Então teria que fazer, sim, uma resignificação, tentar descobrir o que te falta, que tu busca incessantemente algo e tu não te realiza. E às vezes tem pessoas que até amam, mas não conseguem ser fiel. Então eu acredito que aí seria essa busca, né, da compreensão, do autoconhecimento, de tu lidar com as tuas emoções, com os teus pontos fracos, né, para tentar resgatar essa vida e conseguir ter uma vida plena com uma pessoa, aquela que tu escolheu para construir a tua família, né. Bem, no início desse programa eu considerei que os parâmetros de casamento com amor, eles estão se acabando pela rapidez das épocas, e isso não foge também do comportamento. Hoje os adolescentes, é comum, pessoas mais antigas nem pensar isso, eles, uma semana depois, eles já estão ficando na casa da namorada, enfim, juntos, né? E eu falo também, no início desse programa, que esse conceito de romantismo, ele vem se acabando aos pouquinhos, né? Aonde praticamente amor é uma coisa e sexo é outra. Pelo menos parece que está começando a acontecer isso nas mudanças de épocas.
que são violentíssimas e são rápidas. Hoje nós temos aí a comunicação digital, que é o que chegou, tem mostrado aí que realmente vai predominar daqui para frente. Você acha que o amor ainda realmente existe, ou esse amor com romantismo, essa coisa toda, está terminando? Eu acredito que o amor ainda existe, sim. Mas também existem muitas dificuldades que as pessoas enfrentam dentro do casamento. Às vezes relacionado à questão financeira, a não ser compreendido, não ser reconhecido, porque às vezes o que a pessoa mais deseja dentro de um relacionamento é ser reconhecida, é saber que ela é importante para o outro. E isso acaba passando despercebido. A gente entra, como a gente já falou anteriormente, num piloto automático. É a preocupação com a situação financeira, de manter, né, a nossa sobrevivência, tu corre muito por isso, que acaba deixando esses fatores fundamentais de lado, esquecendo um pouco o romantismo, os momentos de carinho, a atenção, o olhar para outra pessoa. Eu costumo dizer que hoje em dia, como a gente vive tanto numa era digital, é muito comum tu ires às vezes jantar fora num restaurante e tu começar a observar, né? Como eu sou coach, eu sou muito observadora. Eu fico observando nas mesas e o que eu vejo? Casais que saíram para jantar fora, sentados na mesa, que poderiam estar ali, né, num momento íntimo, aproveitando cada um no seu celular, nas suas redes sociais. Ou seja, estar ali ou estar em casa seria a mesma coisa, porque eles não estão desfrutando daquele momento, estão ali conectados nas suas redes. Percebi muito isso no verão, na praia, o pai num celular, a mãe no outro, e a criança ali chegava na volta do pai, pai, brinca comigo. E o pai dizia, agora não, daqui a pouco o pai vai, o pai no celular e a criança pedindo, aquele momento é único. É o momento da criança onde está ali criando as crenças dela, né? Fortalecendo o ser que está em formação. E aí acaba não tendo essa harmonia, esses bons momentos em família. E isso está se perdendo muito. A questão familiar está ficando muito distorcida pelo exagero, né, de estarmos conectados, digamos assim. Como estamos falando de emoção, a última pergunta, gostaria que a minha convidada usasse o poder da síntese. Nós estamos falando, digo, de comportamento e emoção, né? Você poderia configurar como uma traição uma esposa ou um esposo, através das redes sociais, está se comunicando com uma outra pessoa? Olha, essa é uma questão muito pessoal, depende da crença de cada um. Do meu ponto de vista, eu considero sim, porque no momento que tu vai para a rede social te comunicar com uma pessoa de outro sexo, com outros interesses, tu está faltando respeito com aquela pessoa que está do teu lado, na vida real, batalhando no dia a dia, construindo algo sólido, algo junto ali contigo, que se a pessoa precisar, tanto em momentos bons ou ruins, é quem vai estar do lado dela. Então eu considero, do meu ponto de vista, sim, pela falta de respeito que gera ao ser que está do teu lado. Eu concordo em gênero e grau com a convidada coach Luciane Huguin. Quero agradecer a você, foi muito boa essa conversa. Nós vamos voltar a conversar sobre comportamentos, emoções, acertar as vidas das pessoas através do coach. Agora eu gostaria que você situasse o seu endereço para as pessoas que estão nos assistindo, caso elas queiram ou precisem conversar com você. Com certeza. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar podendo divulgar, né, o coaching, que ainda é muito desconhecido, até pelo termo, né, se é um termo diferente, as pessoas não identificam a importância dele. Então o coach é isso, é uma transformação de vida que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Eu atendo na Galeria Firenze, na Félix da Cunha, 705, sala 501. Vou deixar aqui, vai ficar o link da minha página também, o meu contato. Atendo com hora marcada, principalmente para quem trabalha, eu também atendo pós 19 horas, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de passar por essa transformação e tenham uma vida com qualidade. Muito obrigado, coach Luciane Huguin. Eu que agradeço. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas.
Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Doutor Afrânio, adquiriu um automóvel e vem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735.
Jesus é nosso Pai. Almejo que Ele esteja no lar de todos vocês, hoje e sempre. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá!